Boa noite, gente, tudo bem? Esperar uns minutinhos. Boa noite. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal entrar. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Esperar só um minutinho o pessoal entrar e daí a gente já inicia. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, a nossa convidada até já entrou. Boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Eu já vou iniciando aqui então. Então, gente, eu sou a Carol. Eu sou a CEO do Sistema do Perito, a primeira plataforma de gestão pensada exclusivamente para auxiliar você, perito e assistente técnico no seu dia a dia. Hoje a gente está na nossa quarta live da sequência do Perito de Sucesso. O objetivo dessas lives é auxiliar você, perito, nas suas dúvidas sobre o seu segmento. Hoje a gente vai falar sobre a perícia grafotécnica. E para isso, trouxemos a nossa convidada, Jaqueline Tirotti. Eu vou convidar ela aqui para a gente começar nosso bate-papo. Acho que já foi. Boa noite. Só tô tirando esse menino aqui da sala, peraí. Que ele já derrubou as coisas aqui, eu fui catar. Peraí. Vai lá. Isso, fica aqui fora. Vai, mano. Eu também tive que fazer isso rapidinho antes de Pronto, agora eu vou conseguir ter uma live tranquila. Eu comecei a live, eu pedi a solicitação, daqui a pouco eu vi que ele tava aqui no quarto. E ele puxando o negócio, derrubou, fez barulho. Eu falei, não, deixa eu tirar ele daqui, que ele faz muita bagunça. Pronto. E aí, Carol, como é que estamos? Estamos bem. Eu também tive que tirar Graças a minhas Deus. meninas aqui, porque começaram a latir para os vizinhos e tal. Eu falei, meu Deus, vai estar... Essas Mas crianças tudo dão bem. muito trabalho pra Dão muito gente, essas trabalho. crianças. Então, Jaqueline, eu queria que você se apresentasse um pouco sobre o que você faz, como você iniciou, e dali a gente vai seguindo o bate-papo. Bom, eu sou a Jaqueline Tirotti, comecei na área da perícia grafotécnica. O meu pai ele já estava atuando na área e ele passava os laudos, eu ia fazendo laudos, pareceres para ele. E quando eu me formei, ele falou: por que você não trabalha com perícia? E eu falei: não, quero ir para magistratura, quero prestar concurso público. Eu não queria uma vida de autônomo, né? Porque para mim uma vida de autônomo é uma vida muito insegura. Eu queria uma segurança do serviço público e também uma carreira jurídica. E aí ele falou: não, mas enquanto você não faz um concurso, enquanto você não passa, trabalha com isso. E aí ele me deu o curso de perito grafotécnico, eu já tinha prática com ele e eu me inscrevi no tribunal. Me inscrevi no tribunal e comecei, né? Ah, beleza, vou começar. Mas assim, sabe quando você pensa assim, esse aqui é meu plano B? E o plano B começou a dar muito certo e se tornou o plano A. Então, depois de um tempo, eu comecei a me apaixonar. Aliás, eu comecei não, eu me apaixonei pela perícia judicial e não quis mais largar. Então, eu até estudava para concurso e depois eu parei de estudar para concurso e fiquei só na perícia, me dediquei totalmente à perícia. E aí depois eu tava vendo que ninguém reconhecia a perícia, ninguém sabia o que que era, comecei a fazer o canal Periciando, né, que é um modo de eu explicar para as pessoas os vários tipos de perícia, porque não é só perícia grafo, existem vários tipos. Por exemplo, recentemente eu fiz uma live com a Anne, que é perícia, ela é perita em nutrição. Gente, que diferente! Eu falei, nossa! E assim, cada profissão tem a sua nuance, cada profissão pode auxiliar o juízo em algo, de alguma forma. Então, basta você saber o que o juiz precisa da minha área, né? Então, eu comecei o canal, comecei o Instagram também, e
Hoje em dia eu tô totalmente full para perícia e para as redes sociais, para cursos. Tô 100% na perícia. E o pessoal entender que algumas pessoas não sabem. Existe a perícia grafotécnica e a documental. É a mesma Sim. coisa? Como é que A funciona? documentoscopia, sim, não é a mesma coisa, mas vamos lá. A documentoscopia é uma área maior, ela estuda documentos. A gente tem documentos com e sem assinatura. Então, tem documentos sem assinatura. Por exemplo, um documento sem assinatura, cédula de real, cédula de dinheiro que a gente tem, é sem assinatura, ela não tem uma assinatura. Quer dizer, até pode ter ali o desenho, mas não é uma assinatura propriamente dita. E a gente tem documentos com assinatura. E essa assinatura ela vai estar ali cumprindo um papel, que é chancelar a vontade de quem assinou. Então, é mostrar que aquela pessoa tinha vontade. Eu costumo falar que não existe assinatura sem documento. Existe documento sem assinatura. Então, a documentoscopia ela é mais ampla do que a grafo. A grafo ela é uma das áreas da documentoscopia. Contudo, a gente tem muitos elementos na grafo. O que muitas pessoas fazem o seguinte, separam em documentoscopia e grafoscopia. Por quê? Porque a grafo é enorme, é muita coisa, são muitos termos, são muitas. Tem as leis dos grafismos. Então tem muita informação para aquela área, mesmo ela sendo dentro da área de documentoscopia. Então, muitos cursos fazem separado a documentoscopia da grafo. Entendeu? Então, por isso que tem muita gente que pensa, não é a mesma coisa? Na verdade, uma complementa a outra, mas a grafo é uma área, um dos ramos da documentoscopia, e é um ramo tão grande que muita gente vê como um ramo independente. Pois é, Seria porque isso. quando eu vi a primeira coisa de grafo, eu pensei, é assinatura. E Aham. documento, deve ser documento, né? Já documento, ou coisas assim. Eu não tinha essa percepção que uma complementava a outra. E você falou de vários ramos, agora tu me deixou curiosa. Que mais ramos tem na parte da grafo? Na parte da grafo, a gente tem a grafoscopia. E a grafoscopia, ela vai estudar ali a autenticidade, falsidade. Mas dentro da doc, a gente tem outros ramos. Por exemplo, na área de doc, a gente pode ter as mecanografias, que são as impressões. Então, você pode ter uma outra área que mecanografia não tem nada a ver com a grafo. Mas você pode ter um documento ali que tem a grafo e tem a mecanografia, que seria uma análise documentoscópica. Né, que você pegaria tanto a parte de mecanografia quanto a parte da assinatura. E, porém, apesar de não estar dentro da DOC, a papiloscopia, a gente pode ter impressão digital em um documento. Então, ela não está dentro da DOC, ela é uma disciplina que é independente, tem até setores no Instituto de Criminalística, seria o Instituto de Identificação, para lidar com essas impressões digitais, mas a gente pode ter como chancela de um documento, uma impressão digital. E que mais que a gente pode ter no documento? A impressão, né? As mecanografias. A gente tem elementos de segurança. Então, por exemplo, o real. Se você for examinar o real, você vai ter vários elementos ali. Então, tem também esse estudo desses elementos de segurança. O suporte, que é o papel. Então, a documentoscopia, ela é muito mais ampla. Contudo, a grafo, ela é uma das disciplinas, um dos ramos da documentoscopia que mais tem informações e mais tem visibilidade, já que muitos juízes nomeiam peritos grafotécnicos. Eles não fazem muitas vezes esse link, né, entre grafo e documentoscopia. Muitas vezes eles nomeiam peritos grafotécnicnicos. Contudo, às vezes a gente pode ter fraude no documento. Então, eu costumo falar o seguinte, as minhas análises sempre são grafo-documentoscópicas. Porque se tiver uma fraude do documento, como é que eu vou falar? Juiz, tá tudo certo, ó, assinatura é autêntica. O É, juiz ele não tem a obrigação de saber. Quem tem a obrigação é o expert. O expert tem a obrigação de saber e esclarecer. e eu achei muito legal que tu falou ali da questão da pressão digital. Isso é só na área crime ou tem na área civil também? Porque tem pessoas Civil que não também? sabem assinar, né? E daí elas Sim, seriam com a digital, é isso? exatamente. Tem pessoas que não são alfabetizadas. Tem gente que são recém-alfabetizadas, né? Tem gente que usa o termo
semi-alfabetizado. E teve um perito que criticou esse termo, e aí eu nunca mais usei esse termo de semi-alfabetizado. Ele falou, tem alguém meio alfabetizado? Ou a pessoa é alfabetizada, e isso é recente, então ela não tem muita habilidade, ou ela não é, né? Então, quando ele falou isso, eu falei, poxa, semi-alfabetizado fica tipo leite semi-desnatado. Então, eu falei, não vou mais usar esse termo. Então, eu comecei a utilizar o recém-alfabetizado. Então, tem pessoas que são recém-alfabetizadas, têm aquela escrita precária, morosa, não é tão habilidosa. E tem pessoas que não têm, simplesmente não sabem escrever nada. E essas pessoas, elas fazem a sua ratificação por meio da sua impressão digital. Então, você pode pegar contratos bancários com impressão digital, é bem menos, sabe? Sim. Graças a Deus a gente tem muita gente alfabetizada, mas ainda temos algumas pessoas, principalmente mais velhos, que trabalharam em lavoura, para casa. Então, essas pessoas que não estudaram muito, muitas vezes elas não têm essa alfabetização e chancelam documentos por meio da impressão digital. E legal. E se eu quisesse, por exemplo, virar grafo, eu preciso de uma formação específica? Sim, precisa. Precisa, não. Assim, você pode ter qualquer faculdade, né? A faculdade você pode ter a faculdade livre. Eu costumo falar que é graduação livre. A graduação livre nada mais é do que você pode ter, por exemplo, até mesmo técnicos, né? Tem gente que fala, olha, nem precisa de graduação. Contudo, eu gosto de deixar um porém, porque a gente depende muito do tribunal para fazer o nosso cadastro. E alguns tribunais solicitam diploma. Então, diploma seria uma formação de nível superior. Isso ocorre porque o antigo CPC, Carol, ele dizia que o perito judicial ele tinha que ter curso superior. E no novo CPC foi retirado esse termo. Contudo, vários tribunais ainda solicitam, apesar de não ser obrigatório pelo CPC. Mas você pode ter qualquer graduação, você pode ser contador, engenheiro, veterinário, químico, você pode ter qualquer graduação. Só que você vai ter que fazer um curso específico que te dê essa expertise. Você pode fazer um curso de perito grafotécnico. Eu tenho o meu curso, tenho o livro também, que auxilia muitas pessoas que estão começando. Só que assim, você nunca vai parar de estudar, né, Carol? É o que eu Não. costumo falar. Se você quiser ser alguém mediano, você faz um curso e pronto. É o 100%, né? É o que precisa. Só que eu costumo falar que o 100% é a média, é medíocre. Então você precisa ser mais do que medíocre, você precisa ser melhor do que os outros. Então você precisa fazer os 110%, é o que eu costumo falar para todo mundo que conversa comigo sobre isso. É muito engraçado que tem pessoas ali, que nem você falou, dessas coisas das perícias. Já fiz com o engenheiro, já fiz ali com a Anne, com a Nutri na semana passada. E cada uma, eu sempre tento falar para eles que eu acho que você também foca bastante nisso, que é importante, mesmo que não seja exigido pelo tribunal, é importante você fazer um curso. Como que você vai responder uma peça? Como é que você vai responder o dos honorários? Vai responder uma impugnação? Vai responder o teu laudo? Como é que vai fazer o Ah, laudo? sabe como é que muita gente responde? Muita gente vem aqui no Instagram e pergunta, como é que eu faço isso? E eu olho e falo, calma aí, tu quer ser perito judicial, você não sabe fazer uma peça? Pera lá! Gente, precisa estudar. Assim, por mais que você não tenha, por exemplo, uma graduação, mas não preciso fazer curso de perito, né? Não preciso fazer curso de perito. Você não precisa fazer o curso, tem muitos tribunais que não têm essa obrigatoriedade. Só que quando você não faz o curso, você muitas vezes não aprende, né? A não ser que você seja autodidata, compre um livro e pelo menos estude, né? Mas lidar com a área jurídica, você tem que saber um mínimo de procedimento. É um mínimo. Como é que você Até por vai fazer um caminho entender sem saber? e até entender o que o juiz está pedindo, quais os Exatamente. termos técnicos. Exatamente. Exatamente. E assim, tem alguns termos que confundem. Carol, eu vou falar de uma aluna minha, ela é da área biomédica. Então, ela é biomédica e o juiz colocou lá no despacho, colocou, atente ao preparo da perícia. E aí, quando ela viu isso, ela falou assim, como assim? Eu tenho que preparar alguma coisa? E eu falei, não, calma aí, preparo. Na forma jurídica, quer dizer, o pagamento. Então, a parte tinha que pagar.
a perícia. Então, o preparo, né? Ela já estava preparada, já estava com a roupa de ir, tadinha. E foi isso, porque tem alguns termos que podem confundir. Então, o preparo não era que ela precisava se preparar, não. Era porque a parte que tinha o ônus de arcar com essa perícia tinha que pagar, tinha que providenciar o depósito. E o juiz utilizou o termo preparo, que é muito utilizado em recursos. Quando a gente tem na área jurídica, por exemplo, o preparo do recurso, né, que é o pagamento do recurso. Então, foi nisso que ela falou, o que que é isso, né? Não entendeu, mas depois tirei a dúvida dela e deu tudo certo. Ah, legal. Eu sempre também comento, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Tudo bem, cheguei, quero virar grafotécnica. Onde eu começo? Eu faço um curso, eu me inscrevo no tribunal primeiro. Como é que eu me inscrevo no tribunal? É assistência técnica? O que que é perito? O que que é assistente técnico? O que que é no juízo? O que que é da parte? E O daí... pior é que quando a pessoa chega assim pra mim, eu falo, olha, tem um canal super bacana que vai te ajudar muito, chama-se Periciando. Lá eu falo sobre tudo isso. Mas vamos lá, primeiro, perito judicial. Perito judicial é o perito nomeado pelo juiz. Como que você vai ser perito do juiz civil? Você vai ser perito do juiz civil se tiver uma expertise que auxilie o juízo. Não precisa ser necessariamente grafo, pode ser, por exemplo, você é nutricionista, você é contador, você é, deixa eu ver, engenheiro. Essas áreas têm muito mais demanda, né? Então, engenharia, contabilidade tem mais demanda. Então, por isso Medicina tem. também, É, física medicina também. também. Nossa, medicina tem muita demanda. Então, assim, já é mais comum dos profissionais saberem. Mas a gente está tendo outras demandas que, por exemplo, às vezes uma área da medicina não cobre, por exemplo, a área de físio. Então, tem a perícia em físio também. A gente vai ter várias formas de perícia, várias perícias que são de áreas diferentes em razão das especificidades de cada área. Então, primeiro você vai ter que ter essa expertise. Depois de ter essa expertise, seja ela, por exemplo, grafotécnico, né? Se você quiser fazer um curso, você vai ter que ter o curso antes de se inscrever, até porque o tribunal solicita a comprovação dessa expertise. Vai ter que ter o curso, fez o curso, tudo certinho, se inscreveu no tribunal, aguardar a nomeação. Você pode enviar os currículos lá para ajudar a ser nomeado. E depois disso, se você for nomeado, você vai ter que responder com a proposta de honorários, que é o seu valor. E pode ser às vezes que o juiz vai depender muito. Você vai ter que ler ali o que está na decisão, porque o juiz ele pode estipular os honorários, ele pode solicitar a proposta de honorários, ele pode dizer ali que é conforme a tabela do Tribunal de Justiça Gratuita, então vai depender muito. Eu sempre costumo prazo para perícia. Verifique na decisão nomeadora, que lá vai estar tudo, né? Não tem como descobrir. Mas, enfim, aí você também pode ser assistente técnico, caso você queira. A assistência técnica é meio como uma advocacia, né? Você vai ser um profissional liberal que você vai oferecer os seus serviços. Como é que eu faço para fecharem um contrato comigo? Primeiro, você vai ter que saber vender bem. Tem que saber se vender bem. Segundo, você vai ter que ver o que você vai auxiliá-lo, né? Ver como que você vai auxiliar esse cliente. Oferecer os seus serviços e saber cobrar para isso. Então, você pode cobrar por horas técnicas, você pode cobrar por procedimento. Então, como assistente técnico, você pode fazer essa cobrança de acordo com o que você combinar com o cliente, de acordo com o que for melhor para você. Então, você pode ser perito, assistente técnico. E que mais? Que agora me fugiu. Eram tantas perguntas, Carol, que eu me perdi. Não tem problema. Ali a questão do assistente técnico e do perito judicial, uma coisa que eu vejo muito é que o pessoal não divulga. O pessoal é perito, é assistente técnico e não divulga. E eles querem, tipo, ter Ah, nomeações ou querem, enfim, trabalhar com isso. E eles esquecem, eles divulgam que eu sou advogada, eu sou médico. Tá, mas tu também é perito. E o pessoal esquece que é necessário divulgar também, falar sobre isso. Você sim. sabe Quem mais que não é ninguém. visto, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não divulgar os seus trabalhos, você não vai ser lembrado e não vai ser contratado. Então, eu acho que muitas vezes, Carol, eu tô vendo em muitas profissões, às vezes as pessoas chegam e estão frustradas nas profissões que elas estão. E aí eu pergunto para ela, mas você tentou? Ah, tentei. Ela foi lá, enviou o currículo e isso é tentar. Tentar é ir atrás, é ter garra. Tentar é você tentar vender os seus serviços, é você
fazer um Instagram ali, chamar atenção, fazer uma carta de apresentação, fazer networking, se inscrever nos tribunais. Ah, mas eu me inscrevi no tribunal. No tribunal, só na tua região tem três. Tem o TRT, tem o TJ e tem o TRE. No tribunal é só um? Não, então vai atrás. Estudar também, eu fiz um vídeo agora recentemente que eu falo da estrutura do judiciário, né? Ainda não soltei, o vídeo vai sair amanhã. Mas é para mostrar para essas pessoas. E às vezes as pessoas estão nas suas carreiras e elas não tentam, né? Não tentam fazer dar certo. E a vida é isso, cada vez menos emprego e cada vez mais fazer dar certo. E nessa parte ali que você falou tribunal, você, na tua vivência, você visitou juízes, você falou com juízes ou só se inscreveu? Carol, eu me inscrevi, entreguei currículo para todas as áreas. Aí, em cada ano, eu entregava currículo para todas as varas. Não foi uma vez. Eu só fui ser nomeada, ter nomeação em todas as varas depois de 6, 7 anos. Não é fácil. Foi muito, mas muito. Eu ia nas varas, conversava com as pessoas e entregava o currículo e já era, às vezes, a quinta vez que eu tava lá. Entendeu? Eu ia com um sorriso no rosto, falava, oi, tudo bem? Falando, ó, eu dei uma atualizada no currículo, dá uma olhada, entendeu? Tipo, se eu já tivesse ido lá antes, né? Eu não ia falar assim, não, tô entregando o currículo de novo. Eu falava, para, chega, eu não quero mais teu currículo, mulher. E aí eu falava, não, eu tenho uma atualizada, tal, fiz um curso, e atualizei o currículo e trouxe pra você. E sempre assim, com aquela simpatia, sempre você sabendo se vender. Não chega lá com a cara pra baixo e fala assim, o currículo tá aqui. Pô, você tem que ter apresentação, você tem que ter networking. E sempre assim, fui atrás mesmo e foi muita sola de sapato, não só no tribunal principal, eu ia em tribunais longes. Então, por exemplo, ia fazer uma viagem, né? Eu sabia que ia passar num tribunal que era um pouquinho mais longe da minha casa, então, poxa, eu vou levar o currículo, passo no tribunal, deixo o currículo lá e depois pego o rumo para viagem, por exemplo, né? Formosa. Passo em Planaltina, passo em Sobradinho, então faço já o caminho para passar nos lugares e deixar meu currículo. Então sempre foi assim, eu sempre deixava currículo no carro, currículo com a vara em branco, né, que era só o espacinho, aí eu preenchia a mão se precisasse. Então sempre eu fui insistente. Não foi fácil, mas eu fui insistente. É legal escutar você falando isso, porque eu, por exemplo, eu faço a gestão de perícia médica, faz Aham. 10 anos já. E Não. eu fiz essa parte para o perito. Eu Aham. peguei os currículos de vara por vara, o currículo dele atualizado. Eu ia todo ano enviar os currículos, mandava o modelo do novo laudo que a gente usava como base, que dependendo de cada vara, normalmente era nomeado mais de certa especificidade de laudo. Então, eu deixava o modelo para Sim, ele ver se o modelo estava bom. se ele E eu gostava. peguei o carro e fui pessoalmente Tem nas que ir. varas de toda a região aqui e fui lá, marquei, falei com eles, e aí o currículo tá ok? E o laudo, tem algo que eu possa melhorar para ajudar vocês na hora de vocês entenderem o que a gente está apresentando? Sim. E foi muito legal. Lógico, existem juízes e juízes, mas Uhum. vários juízes me falaram, poxa, a gente recebe um monte de currículo, recebe ali um monte de pessoas inscritas ali no tribunal, no portal, Sim. porém eles não vêm aqui nem falar com a gente. Eu nem sei quem que eu tô dando, eu nem sei se eu confio, se eu não confio, eu não sei quem é a pessoa. Se Então, ele não vê a carinha, como é que alguns faz? relataram isso, tipo, ele é meu perito de confiança, é para ele Sim, tirar as minhas dúvidas. E eu nunca vi a pessoa. Eu me sinto sim, desconfortável. Então, até alguns juízes relataram, a gente tem uma falta disso, do perito vir, ó, tá aqui o meu trabalho, eu tô à disposição, porque o perito do juiz é para sanar as dúvidas do juiz, né? Auxiliar ele na solução. Então, é sim. E bem, tem que bem ser legal. imparcial, tem que ser imparcial, tem que ser uma pessoa correta. Aqui no tribunal que eu atuo, no Distrito Federal, houveram dois problemas com peritos. Então, Aqui assim, tem dois também. peritos que e na área de grafo, né? Eu sei porque o povo fofoca, né? Mas, assim, eu não fico muito atrás, mas eu sei que dois peritos andaram vendendo conclusão de laudo. Então, assim,
É algo muito complicado, porque, poxa, o juiz, ele tá ali para ser um instrumento da justiça. Se o braço direito dele, que é o perito, se o braço direito dele, que é o técnico ali, que é o perito técnico, perito judicial, se ele quebra isso, como é que o juiz vai julgar com justiça? Se ele tiver um furo aí. Então, por isso que é difícil confiar, né? Apesar de ter muita gente boa também no mercado, mas muitas vezes eu vejo essa dificuldade, porque às vezes o juiz não tem como confiar em quem ele nunca viu, em quem só tá ali. Por isso que até no meu curso eu falo sobre a apresentação por meio de vídeo, porque o juiz precisa, porque foi depois da pandemia, né, que eu criei meu curso. Então, assim, não tinha como as pessoas irem lá no tribunal e fazer o que eu fazia. E eu pensei, qual é um jeito do juiz olhar e falar, pô, essa pessoa existe, né? Porque só um papel, você não tem ligação. É que nem internet, a gente não tem ligação. Tinha uma professora minha que ela falava que no EAD as pessoas tratavam mal, respondiam assim. Quando ela começou a dar aula no EAD e pessoal, aquelas pessoas que ela estava dando aula pessoal, né, numa outra disciplina, respeitavam muito mais o EAD por terem visto ela. Entendeu? Então, assim, essa parte de você ver que é um ser humano mesmo, não é um texto, não é um papel, é um ser humano, isso te dá muito mais engajamento, engajamento que eu digo, eu não sei se seria essa palavra, mas assim, te dá muito mais presença, né? Sim. Ah, ali a gente já vai responder ali da Silvia, mas um ponto que eu quero só tocar, que quando eu fiz a live ali com a parte de engenharia, ele tocou no assunto, ele, como vivência, ele tem um posicionamento, e eu queria saber do teu posicionamento. Ele falou que mesmo que advogado das partes entre em contato com ele, ele não fala, só no momento da perícia, porque ele faz local, né? Ele Uhum. faz a vistoria logo. E você, tu limita? Eu, por exemplo, na nossa parte que a gente limita, não tem contato com os advogados, somente com o juízo. Tudo a gente destina para o fórum fala com eles e nos passam. A gente faz sempre Uhum. nesse procedimento. E você? Você tem algum contato ou não? O que você sugere? Gente, eu sou muito assim, depende. A maioria das vezes, até tá na minha petição, na minha proposta de honorários, eu coloco o seguinte, que a perita não terá contato com as partes, não terá, não vou ligar para marcar diligência, não vou fazer nada ligando para a parte, é tudo através dos autos. Então, assim, tudo que eu faço é através dos autos. Mas é aquela coisa, às vezes a parte me liga e fala, doutor, ó, tem um problema aqui, não vou poder ir na coleta marcada, teria como remarcar? Aí eu informo que a parte ligou, entrou em contato e solicitou a remarcação. Então, assim, eu posso fazer isso. Muitas vezes eu até faço o seguinte, para evitar falar uma coisa, vai saber, depois a parte fala, não fui eu que liguei, foi outra pessoa. Eu falo o seguinte, se manifesta nos autos, doutora, que eu remarco. Então, assim, eu procuro fazer o seguinte, não é que eu não falo, né? Mas eu oriento para a pessoa juntar nos autos, se ela tiver algum interesse. Que mais? Se tiver alguma diligência, tiver alguma coisa que ela não possa ir, eu peço para. Eu até remarco, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas noticio isso nos autos. Eu acho muito importante fazer através dos autos, apesar de, por exemplo, teve um caso que a pessoa faltou e falou: posso ir semana que vem? Eu fui lá no WhatsApp, printei e coloquei a petição, né? Olha, a parte solicitou, então eu faço isso, mas sempre através dos autos, porque se a gente fizer o procedimento diferentemente do que a gente colocou ali nos autos, pode ser que seja interpretado de uma maneira como parcialidade, como ter feito ali algo pela parte. Então, como eu não gosto desse tipo de interpretação, eu prefiro fazer tudo assim, preto no branco, tudo Ah, é certinho. legal. Então, a Silvia ali perguntou: o perito necessariamente precisa atuar somente no estado onde reside ou pode atuar em outros estados? Depende da área. Depende da área. Tem áreas que você tem, por exemplo, um conselho. Se você tem um conselho daquele local, não sei se o CRM é assim, CRM você tem que precisa ter ter o. CRM do local. Depende. Depende. Depende de cada Depende. local. No CRM, por exemplo, se a parte independente do estado vem no consultório do médico, não precisa de outros estados. Agora, se o médico se desloca até o estado para fazer a perícia, daí precisa do CRM do estado. Ah, que legal, não sabia disso não. Uhum. Na área do Cresce, no Cresce, para você emitir laudo em outra localidade, né, para outra localidade, precisa ter uma inscrição
subsidiária, numa inscrição adicional. Então, por exemplo, eu vou fazer trabalho para o Rio de Janeiro, eu preciso ter uma inscrição lá para o Rio de Janeiro, então eu preciso ter o CRES do Rio de Janeiro. Então, eu imagino que os outros conselhos também sejam assim. Na OAB, você pode ter até 5 atos Sim. em outra localidade, mas no quinto ato no sexto ato você já precisa ter a sua OAB, não seria subsidiária, sua OAB adicional, um outro número daquele local. Mas na área de grafo, a gente ainda não tem um conselho, né? Até é uma reclamação muito grande de todo mundo que está na área, porque fica bagunçado. Tem cursos que não tem metodologia e aí a pessoa sai do curso e não sabe muita coisa. Então, assim, como a gente não tem um conselho, pode. Só que é aquela coisa, você vai ter que fazer um bom trabalho. Se o juiz falar que a coleta vai ter que ser presencial, você vai ter que se virar. Então, assim, você pode atuar em outro lugar, mas faça isso bem feito. É sempre isso que eu falo. Que interessante essa questão. Eu ia te perguntar sobre o conselho. Não existe ainda no grafo um conselho? Não, nem grafo, nem doc. Então, a gente não tem aí um conselho para organizar essa galera toda, né? Organizar, colocar. E eu vejo o conselho como algo positivo nas áreas, né? Porque o conselho, primeiro, ele vai colocar ordem. Então, por exemplo, poxa, a pessoa está cobrando honorários baixos, que nem a OAB, que nem a OAB, quando você começa a cobrar muito barato, a OAB vai atrás, entendeu? Então você não pode, seria o aviltamento dos honorários, eu acho, se não me engano, se eu não estiver confundindo a palavra. Mas quando você reduz muito, o conselho vai atrás, olha, você está colocando muito baixo esse valor. E outra coisa, para a organização, para você ter profissionais bons que passem sob um crivo, o conselho é interessante. Terceiro ponto, que vem de encontro também com os honorários. Vamos supor, um determinado tribunal, um determinado juiz está colocando os honorários lá embaixo, R$ 100, R$ 200 para perícia grafotécnica. Por que não o conselho? Porque o perito, ele não vai poder falar, juiz, poxa, às vezes o perito não vai falar, mas um conselho vai ser muito mais forte e vai falar, excelência, o perito, ele tem isso, ele tem cursos, ele tem custos, então merece os honorários mais altos. Um conselho é muito mais forte do que você ir lá sozinho, você falar com o juiz. Então, por isso que o conselho é algo que eu acho muito bacana, positivo, e que talvez vá ajudar muito aí na área, mas ainda não tem, assim, eu não conheço ninguém que esteja organizando isso e eu não peguei ainda isso para fazer, porque é uma trabalheira, imagina criar um conselho. Eu imagino. Mas eu vejo também como positivo, porque é até um lugar para vocês recorrerem, né? Porque é para Sim, auxiliar o perito em todos os sim, sentidos. uma Eu, câmara técnica. mas que coisa! Para ti, como ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para fazer ainda nessa Muito, muito, área. muito. É a Ainda mesma coisa que precisamos eu de falei muito. é a mesma coisa que eu falei com a Anne, que eu achei muito inusitado. Que em Uhum. Curitiba ali não tem ainda nutrição na tabela para tu se inscrever no tribunal. Aqui em Santa Nossa. Catarina tem. Para tu ir no Uhum. tribunal, tu é nutricionista, tu consegue. Mas em Curitiba não. Eu falei, como que não tem? É tão importante, como que não tá ali ainda para você, né? A, a especialidade, mas sem Sim. muito ainda. Sim, ainda tem muito para fazer. A perícia, eu acho que vai crescer muito, Carol, porque hoje em dia não só a gente tem áreas que estão mostrando cada uma a sua, a- assim, o que vai resolver ali para o juiz. Então, cada uma ali tem a sua especificidade. Por exemplo, tem a medicina, tem a enfermagem. Teve uma vez que eu conversei com a enfermeira e ela falou: não, quem aplica o remédio é o enfermeiro. Então, falar de Sim. aplicação é a enfermagem. Por exemplo, nutrição é outra área. Apesar de ser tudo saúde, né? Vão tendo as nuances de cada área. Então, eu acho bem bacana e eu acho que o juiz ele vai querer cada vez mais se amparar ali no aspecto técnico, na prova, para que ele possa ter uma sentença ali justa. Então, por isso que eu acho que a perícia vai crescer nas mais diversas áreas, a gente vai ter essa divisão e os juízes cada vez mais vão procurar peritos específicos para Ah, resolver os incidentes.
eu vejo que esse movimento já está muito grande aqui em Santa Catarina. Que hoje, quando Uhum, você entra com processo, os advogados, eles não querem mais um perito médico. Não, eles querem um perito ortopedista ou querem um sim, perito cardio. Eles querem já específico da área. E normalmente eles especificidade. colocam um médico geral. Nossa, os advogados caem em Questionam. cima porque eles não querem. Isso está Sim, muito forte. Tem uma sim. pergunta ali que pediram. O mercado não está saturado? Como está a necessidade? Eu acredito que não está saturado. Que mercado que tá saturado? O Ele disse da, da parte da perícia. da perícia? Perícia geral? Eu acho que não tá saturado. E outra coisa, assim, ter muita gente não quer dizer que tem gente boa, que tem gente disposta. Tem uma mulher que eu sigo, que eu adoro, adoro ela, Lara Nesteruk. Não sei se você já ouviu falar nela. E ela fala, não existe concorrência. Porque às vezes você vai ver assim, você tem 10 pessoas que estão concorrendo com você. E aí, assim, a pessoa não faz o mínimo. Isso é concorrência, Carol? Não é. Essa pessoa não vai. Então, assim, é você fazer o melhor. Então, assim, eu costumo falar, não é mercado. Não vai pelo mercado. Faz o que você gosta, faz com paixão e faz bem feito. Faz 110%. Assim você vai dar certo. Era a mesma coisa se alguém pegar e falar assim: ah, eu quero ser advogado, não tá saturado? Tá. Você vai pensar, tem Tem muito muito, advogado. tem muito. Mas não quer dizer isso que você falou. Se você faz um trabalho bem Exatamente. feito, tu vai escalar, você vai crescer, você vai ser bem visto. Então é muito Sim, nessa questão. exatamente. Assim, tem muito advogado, mas você vê que, por exemplo, Cacai para fazer uma defesa cobra muita grana. O Coura, que é um advogado criminalista, também ganha muita grana. Então, assim, não é só você ser advogado, é você ter o foco em fazer o seu trabalho bem feito e ganhar para isso. Muito legal. Tem um aqui que eu não sei se você vai saber, mas vamos colocar, que é perito contábil. Na próxima sexta tem prova do CNPC para peritos contadores. Ainda não é obrigatório ter o cadastro, mas vocês acham que pode ser obrigatório ter o CNPC para peritos contadores? Eu acho que é uma tendência, Carol. Os contadores que eu converso, eles disseram que isso começou, assim, começou sem uma pretensão de ser obrigatório, mas tem alguns tribunais que já estão exigindo. Então, ó, faça a prova, não deixe de fazer não, tá bom? Porque apesar de não ser obrigatório, pode ser uma tendência para obrigatoriedade. Então, assim, um exame que pode se tornar obrigatório aí para os tribunais também. E aí, quem não fizer, vai ficar a ver navios. Pois é, porque tem ali na área da medicina, eles estão começando a pedir comprovantes também de certos cursos de peritos. Ao Sim, menos aqui já começou esse movimento também. sim. Então, eu penso assim, se tá vindo e tá essa tendência, aproveita e tá no início, já tenha isso que já tá saindo na frente dos outros. Exatamente, exatamente. Não deixe para fazer depois, não deixe para fazer menos, faça mais, vá atrás, seja bom nisso. Se você quer isso, vai atrás. É o que eu digo. Por isso que eu me especializo, vou atrás de cursos, vou em congressos. Então, assim, você tem que estar se especializando. Não tem É, jeito. o Matheus Se falou, você quer parar. o Hã? Matheus comentou, ele foi bem legal, ele falou, é um diferencial É. fazer. E outra coisa, quanto mais, assim, você vai entrar na perícia, você não vai entrar na perícia para aposentar, para não estudar mais. Gente, você vai entrar para perícia para estudar. Você vai estudar muito. Então, assim, você precisa estudar. A perícia não é um ramo que você vai entrar e sossegar. Tinha uma amiga minha ela falava assim, eu quero passar num concurso tal. E assim, eu falava pra ela, né? Na época eu queria promotoria, queria magistratura. Ela virava pra mim e falava, já que você é louca. Ela falava, eu quero passar num concurso pra só bater carimbo. E assim, ela queria isso, ela queria descansar. E aí, assim, pra você entrar num concurso, por exemplo, como magistratura, você não vai descansar. Você tem que estudar pra caramba. Você ser Lei toda perito, você hora também vai muda. estudar pra caramba. Então, assim, se você tá lidando com a justiça, não faça um trabalho precário. A justiça não tem abertura para trabalho precário. Então você vai ter que se dedicar. Mas ali é muito engraçado, ali, ainda mais a parte dos contadores ali, tá mudando muito as leis, a questão das leis trabalhistas, da parte dos contadores, tudo
tu tem toda hora que tu tá se atualizando. Senão, como você vai fazer os Sim. cálculos se você nem sabe qual que é a base de cálculo hoje? Tu Nossa, toda hora tá é. transitando. Então, isso é muito interessante. Em todas as áreas, por exemplo, na Grafo. A Grafo está mudando muito, está indo muito para a área eletrônica. Esse último congresso, que foi o Interforensics, ele teve muito da parte de assinaturas eletrônicas, assinatura digital. Então, a Grafo ela está evoluindo, documentos digitais, documentos digitalizados. Então, a gente também está evoluindo. Então, todas as áreas. Então, assim, às vezes a pessoa chega para mim e fala, ai, mas a Grafo vai existir daqui a 20 anos? Eu não sei. O que você tem que pensar é em evoluir. Se você quer continuar na área, você tem que pensar em evoluir. Porque todas as áreas vão evoluir, Carol, todas. A Sim, área da medicina vai evoluir, a área da contabilidade, a área do direito, a perícia. Então, assim, não pense assim, ai, nossa, eu vou fazer um curso e daqui a 10 anos eu não vou precisar fazer curso. Você vai precisar estudar todo ano, pelo menos. Então, a minha dica é essa. Eu acho que eu vou deixar o povo com medo, né? não, eu acho importante, as pessoas têm que saber, nem que se, bem que você falou, ao menos uma vez por ano se entrega para ir para um Sim, congresso, se entrega para assistir um curso, uma atualização. E se para pensar uma vez por ano é pouco, né? Então, você sim, só está fazendo, na verdade, o mínimo para se manter. é Porque o mínimo. se você quiser ser destaque na tua área, tu tenta toda hora vendo, Sim, estudando. Tem até coisas que até a própria pessoa pode criar, que nem você está criando curso, está criando livro, tudo que vai auxiliando. Quem sabe não tem sim, técnicas novas que não vão sair, que não tem coisas incríveis que vão auxiliar no futuro. Então é sim, tudo a questão que a pessoa busca. Hoje, para sim. ser grafo, quais materiais são necessários para tu fazer uma análise de uma assinatura de um documento? Então, você precisa, primeiramente, computador e scanner, que o computador é para você fazer laudo, fazer petições, scanner para você digitalizar um documento, digitalizar em alta resolução, sempre falo um scanner aí de 1.200 pelo menos, até 1.200 dpi, que é uma resolução boa, a gente costuma digitalizar em 600 dpi e deixa a imagem boa para colocar no laudo uma imagem bacana. Você precisa de um token, que é para você conseguir se manifestar. Tem até aquela coisa, né? Antigamente não era obrigatório, mas todos os tribunais já estão começando a. Porque assim, por que o juiz vai te nomear se você não investir nenhum token? Ele fala, pô, isso daí vai demorar para responder, vai ficar perguntando, vai ter que enviar pelo e-mail da vara a petição. Então, tem o seu token, sua autonomia. Você tem um microscópio também vai te auxiliar a verificar as características menos que são menos visíveis. Então, você tem um microscópio também é bacana para você iniciar na área. E é lógico, né? Antes disso, um curso para te auxiliar na área. Mas assim, equipamentos básicos seria isso: um microscópio, um computador bom, um token. Isso é o básico mesmo. Livros. Essa área é mais assim, não é tanto. Você não precisa, por exemplo, de um. Até você pode comprar. Você pode comprar, por exemplo, um comparador espectral. Tá na faixa de uns 12 mil da Zarbeco, uns 20 mil o da Régula. Mas é aquela coisa. Você não precisa, você não vai precisar dele para tudo. O que você mais precisa é de raciocínio. Então, assim, os laudos que eu faço, a maioria, Carol, não é tanto equipamento, e sim raciocínio. Que é um exame perceptual. É um exame que a gente tem que observar as características e avaliar essas características. Uma, Tem uma pergunta aqui do Matheus que eu não sei se você vai saber responder. Mas, Matheus, a gente vai ter a live ainda também com o contador também, Uhum, caso já que não saiba, tá? E vai tirar todas as suas uhum. dúvidas na parte da contábil. Mas ele falou que gostaria de saber se qual curso fazer de pós ou MBA para atuar na perícia contábil. Eu acho que tem curso específico, né? Na parte de Tem. contadoria. Tem curso específico. Inclusive, eu dei uma palestra para o Pensar Contabilidade, que é uma palestra que fala sobre perícia contábil. Mas aí teria que procurar tudo direitinho, ver qual que ele gosta, qual que. Sempre eu dou a seguinte dica: quando me perguntam de curso, eu sempre falo qual é o seu objetivo. Porque eu posso te dar um curso que é para o meu objetivo, Carol. E só você vai saber o que você quer. Vamos supor, você tem vários MBAs, você tem várias pós-graduações na área contábil.
Mas qual área que você quer seguir mais, entendeu? Poxa, eu quero ir para a área contábil tributária. Então, essa pós aqui tem isso. Então, assim, pensa direitinho o que que mais você quer. E procura pós-graduações, porque tem várias. Que eu sei que tem. Eu sei que tem, ó, tem no IPOG, tem no Pensar Contabilidade, BSSP, o nome do lugar. Mas, assim, você tem em vários lugares. Tem na ESP, eu acho que também tem, ESB, ESP. Mas tem vários lugares e você vai ter que ver qual é a grade que mais te agrada. Eu sugiro isso. Por isso, quais são as grades que mais te agradam? Os professores, procure professores bons também. Então, seria isso. A minha dica para quem quiser escolher algum lugar para estudar é nisso. E tem que a Alessandra comentou também a lupa e também a Geralda comentou qual microscópio. A lupa, eu diria assim, o microscópio e a lupa, assim, você pode usar a lupa também, mas eu coloquei microscópio porque eu muitas vezes uso o microscópio ao invés da lupa, né? Porque eu já tô com o documento comigo, vou lá, coloco o microscópio e já faço a imagem que eu quero colocar no laudo. Você pode ter a lupinha também, né? Só que a lupa vai ser mais para você fazer o seu exame, não vai te dar uma foto, né? Então, nem sei se seria um equipamento, mas auxilia. E que mais? Qual era a outra pergunta? Tem outra que comentou assim: você recomenda o microscópio USB 1600X? Sim, microscópio USB, gente. Microscópio USB não precisa, gente, não precisa ter 1 milhão de aumento, não precisa. Só vai precisar ver as estrias. O principal vai ser você saber fazer o que você vai fazer com o microscópio. O microscópio não vai te dar resposta. O microscópio ele vai te auxiliar. Ele vai te dar um auxílio óptico. O que você vai ter que saber é o que que você vai fazer com as informações que você captar com esse microscópio. Entendeu? E eu acho que uma pergunta que todo mundo deve ter, a questão dos honorários da perícia grafotécnica. Como que funciona a questão dos honorários? Nossa, varia tanto, Carol, tanto. Assim, eu falo com peritos do Brasil inteiro. E tem gente, o pessoal do Sul tá reclamando muito, muito. Tem alunas do Sul que falam, pô, Jaque, o perito tal tá cobrando muito barato. O fulano, o ciclano, olha só, e me mandam, né? Eu ouço e ainda também vejo também o pessoal que tá cobrando barato. Mas eu te digo uma coisa, eu falei até esse fim de semana, eu fiz uma mentoria com o pessoal que são meus alunos do Grafodoc na prática, e a gente estava conversando sobre honorários, e um dos alunos falou o seguinte, mas aqui, acho que foi um aluno, inclusive, ela falou, mas aqui ninguém quer pagar isso. Eu falei assim, pegue, você está fazendo meu curso, pega a minha proposta de honorários e junta. Mostra para o juiz que tem outros profissionais cobrando. Não vai ficar com o braço cruzado achando que o juiz tem que te dar os honorários. O juiz não tem que te dar. O juiz, você que tem que provar para o juiz que você merece receber isso. Então, assim, é o que eu digo para todos os meus alunos. Honorários nem sempre vão ser o que a gente quer. Mas eu costumo cobrar 4.000. É o meu preço. É o que eu costumo cobrar, mesmo porque eu gasto, entendeu? Faço congresso, compro livros, vou atrás. Pego todas as justiças gratuitas, então também tem isso. Importante. Se eu só cobrar barato também, como é que fica quando eu pego as justiças gratuitas, que muitas vezes eu passo muito tempo. E outra, eu não faço distinção entre justiça gratuita e justiça paga. Tipo, um laudo para justiça paga e um outro para justiça gratuita. Não, é tudo a mesma coisa, tudo com o mesmo zelo. Então, esse é o valor que eu cobro para uma assinatura. Mas o fulano cobra R$ 1.000. Fulano não tem a minha qualidade. Quero ver o fulano fazer vários laudos que eu faço de justiça gratuita com a mesma qualidade para aquele juiz. Então, é isso que eu tento mostrar para os juízes que eu trabalho, para quem vem me contratar para assistência técnica, eu também mostro isso. Já aconteceu de uma pessoa me contratar, sendo que a outra pessoa que ela tinha procurado, né, a concorrente tinha cobrado metade do meu valor. Eu tinha cobrado 6, a concorrente cobrou 3. Sabe por que ela fechou comigo? Porque ela foi bem atendida. Porque ela gostou do meu modelo de laudo. Mostrei para ela como que era o meu trabalho. Então, é saber se vender, Carol. Eu vejo muita gente que não sabe se vender. E você precisa saber se vender bem. Se você não souber se vender bem, você vai ter que fazer pelo valor. E aí você tem que reduzir. É muito importante isso. Tem uma dúvida Sim. aqui que eu acho que eu não sei se você vai conseguir.
Ele falou assim: dúvidas minhas e de alguns colegas sobre ISS. É pago mensal ou por serviço no caso de pessoa física? Já é descontado, né? Não, mesmo na justiça gratuita, no repasse já é descontado o ISS, não é? Olha, ISS vai depender. O ISS, ele é um imposto municipal. Então, cada município vai ter o seu valor. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, você tem que pagar um valor. Você paga, acho que é anual. Eu sei que quando eu tirei o meu, já tinha que pagar. Eu gosto de fazer pela empresa. Pela empresa, já desconto o ISS da empresa. Então, é descontado por trabalho. Já no pessoal, acho que é por ano, como pessoa, como autônoma. É por ano, pelo que eu entendi, mas eu faço mais pela empresa. Pela empresa é por trabalho. Uma Então, coisa assim, que o que eu utilizo comentou mais. ali que eu achei muito importante que você pega também a justiça gratuita. Eu vejo muitos peritos que às vezes, não, tô começando. Eu não vou pegar essa justiça gratuita, eles pagam muito pouco. Mas é ali que o juiz vê o teu trabalho, porque é mais volume. Então, por exemplo, a Exatamente. gente nunca nega a justiça gratuita. A única coisa que a gente nega aqui, por exemplo, é se tem foro íntimo ou se não é da especialidade. Só isso. A gente já fez até Exatamente. uma vez, umas 2 vezes, acho, que ele pede de forma graciosa, que é de graça. Me pediram 2 vezes, porque a pessoa era realmente muito, muito carente, assim. E a gente fez, porque, tipo, é uma perícia. Olha o volume que a gente recebe do Exatamente. É por perito, do volume. juiz. Exatamente, Carol. É você fazer. Você tem que estar comprometido a fazer, a prestar, a servir. Se você quiser servir, você vai ter que fazer. E assim, não é. É por isso que eu falo assim, o meu valor da perícia paga, eu não vou baixar. Agora, eu pego justiça gratuita, eu faço até de graça. Se tiver essa graciosa, eu faço também. Se a pessoa não tiver nada, for miserável, eu faço, porque eu vou fazer a perícia. Agora, uma pessoa que tem condição de pagar, não pagar minha perícia, aí não, né? Aí não E dá. ali a questão da JG, qual que é aí de Brasília, qual que é basicamente o valor dos honorários? Olha, já teve tanto valor, depende muito do juiz. Antigamente estava em R$ 300, teve uma época que ficou R$ 300. E aí hoje em dia tá 1.500, ainda bem, aumentaram. Mas, assim, vai depender. Tem, por exemplo, teve uma portaria que era o seguinte, que é uma portaria que eu sempre tento, quando o juiz coloca 300, menos, eu sempre falo assim, excelência, tem uma portaria que majorou os honorários e coloca. Aí a portaria tá o seguinte, para honorários periciais de tradutor e intérprete. E aí teve um juiz que falou, não, esses honorários aí é de tradutor e intérprete. Eu falei, mas tem os periciais ali. E aí, assim, vai depender muito do juiz, Carol. Por isso que eu te digo. E assim, eu nem faço as contas, tipo, nossa, eu preciso receber esse valor aqui. Porque eu faço por volume. Entendeu? A justiça gratuita eu nem corro muito atrás, porque demora tanto. Eu ia falar, demora tanto para mim. É, Ali que você pegou e falou que eu acho muito importante também para auxiliar todo mundo. Você tem cursos? Tem algum que vai sim. sair? É online ou tu faz? São gravadas ou são aulas que são marcadas? Como é que funciona? Olha, eu tenho o meu curso na Academia do Perito, que é um curso introdutório. É um curso que é para competir, né, com outros cursos que também são introdutórios. Tem esse curso que, apesar dele ser introdutório também da parte de perícia judicial, ele é bem completinho. E tem um avançado, que é o Grafodoc na prática. O Grafodoc na prática, Carol, é assim, a menina dos olhos, sabe? Eu adoro esse curso, porque esse curso eu criei com muito carinho. E, assim, não que o outro não tenha criado, lógico, eu criei. Mas esse, assim, eu me esmero para fazer, porque é um treinamento que eu vou passar 3 meses com aquelas pessoas. Então, eu procuro fazer o melhor. Não só 3 meses, na verdade, todos os meus alunos viram meus amigos, assim, porque a gente tá diariamente, às vezes alguém coloca alguma coisa no grupo. E o Grafodoc na prática, eu costumo fazer o seguinte, são as aulas que já tem disponibilizadas, só que assim, é muita coisa, Carol. É muita coisa. Tem muito aluno que fala, nossa, é muita matéria. Assim, são 3 meses. E eu faço mentorias a cada 15 dias, então a cada 15 dias o aluno vai me ver, vai poder tirar as dúvidas. A gente fica lá 2 horas de mentoria, 2 horas eu conversando. Se você chegar assim, já que eu tenho uma dúvida, eu vou lá, já tiro sua dúvida. E inclusive, para os meus alunos, eu já coloquei um resumo do Interforensics,
Então, eu fui no Interforensic semana passada, já passei todas as novidades. Então, tô tentando fazer assim, como se fosse assim um arquivo, sabe? Eu vou colocando ali, então os meus alunos que já têm, já vão pegando. Não é porque já acabou os 3 meses do curso que você não perde acesso à plataforma. Você tem 1 ano de acesso à plataforma. Então, aproveita, eu vou colocar, vou alimentando ali com outras dúvidas. Então, por isso que é meu queridinho, entendeu? Eu fiz esse curso justamente por causa da demanda de muitas pessoas que acabavam cursos e falavam, eu não aprendi tudo que eu queria. E no Grafodoc eu deixo bem, assim, a grade dele é bem completa. Para E como que aprendizado ele eles é fazem para avançado. poder ter acesso a esse curso? Então, eu abro a cada 3 meses. Por que eu abro de 3 em 3 meses? Porque a turma, ela começa da seguinte maneira. Eu começo com a turma módulo 1, módulo 2, mentoria. Já tiramos as dúvidas dos primeiros módulos. Módulo 3, módulo 4, mentoria. Então, para evitar que uma pessoa chegue ali no módulo 3 com dúvida do módulo 1, eu faço essa caminhada junto com os alunos. E por isso que eu abro de 3 em 3 meses. Legal. Então, é de 3 em 3 meses que eu faço. Eu até poderia abrir um pouquinho antes, mas agora em dezembro. Só que em dezembro vai ter dia 25 e vai ter dia 1º. E aí as mentorias iam cair nesses 2 dias, que era um feriado. Eu falei, ah, não, eu vou deixar para abrir em janeiro mesmo. E aí É, eu a vou deixar Cris esse aqui aí para janeiro. pediu. A Cris, ela pediu quando que vai abrir de novo, que ela disse que fez um que foi muito fraco, dela tinha interesse. Não, vai abrir em janeiro, Cris. Eu só não abro antes porque realmente, assim, o pessoal do curso já está no módulo 8. Então, se eu abrir para uma pessoa, aí a pessoa vai chegar com dúvida do módulo 1, entendeu? Então, assim, não tem como acompanhar. Por isso que eu abro de 3 em 3 meses. É um curso e é um curso bem completinho. Assim, os alunos saem muito satisfeitos. Graças a Deus, assim, eles gostam bastante. Então, por isso que é um curso que eu falo sem medo dele. A Cris ficou feliz, então acho que ali em janeiro ela já vai estar preparada para o Sim, próximo. sim. Vem que você vai gostar. São 3 meses, ó, são 3 meses pauleira. E se quiser também tem muitos alunos meus que tiram dúvidas. Então, os alunos, eles podem falar, olha, esse curso vai ter tal coisa, tal. Geralmente, quando eu lanço, eu marco, porque você não precisa confiar em mim. Você pode perguntar para outros alunos meus e aí eles vão te falar se gostaram, o que que é o curso, e aí você decide. A Aline pediu qual que seria o valor que ela também quer fazer. E a O Isa valor, Pimenta já se deixou à disposição aqui para auxiliar a também. Isa é maravilhosa. A Isa também é uma querida. A Isa fez o curso comigo. Inclusive, ela não só fez o curso, mas ela revisou meu livro. Ela é minha revisora do livro. Sim. Assim, é outra Uau! apaixonada. Ela é muito querida mesmo. Então, é minha amigona aí e ela também pode ajudar se vocês precisarem, se tiverem dúvidas. E vai ser em janeiro e o valor é de R$ 2.000. Ano que vem eu vou reajustar esse valor, mas é R$ 2.000, são 3 meses. Então, assim, não tem como eu cobrar barato, porque é muito, assim, muita mentoria, muito tempo meu. Então, por isso que o curso ele me exige bastante. Mas ó, a Cris já falou que já tem no seu livro, inclusive. Ela só tá aí esperando pro Gostou? curso. Sim, fala com a Isa depois se ela tiver alguma dúvida. A Isa, ela é minha revisora do livro, né? Então, e ela também fez o curso, gostou bastante do curso, então ela pode auxiliar se tiver alguma dúvida. Ela disse que tá amassado já de tanto folhear o livro. Mas é um livro que ficou muito gostoso, ficou muito gostoso. O meu objetivo, ao criar o livro, foi o seguinte, passar o conteúdo da maneira mais simples possível. Então, assim, eu já tinha o primeiro livro, aí eu fiz algumas alterações, coloquei um pouquinho mais, e quem revisou foi a Isa. E a gente sempre conversando, olha, vamos colocar assim, a Isa, já que eu acho que vai ficar melhor assim, e de um jeito assim, para você conseguir entender na primeira leitura, para você Ai, não que ter maravilha. dúvida. Então, por isso que o livro, ele é para iniciante. Eu sempre falo, olha, você está começando, começa por ele. Ai, mas o do Del Pique é maior, o do Samuel é maior. Gente, eu sei, eles são ótimos, mas se você começar a tiver uma base boa, é que nem um prédio. Você tem que ter uma base boa para vir os outros andares. Então, por isso que sempre assim, eu falo, tenha esse livro, comece por ele. E até mesmo pessoas que já estão, até já leram Del Pique, já leram Samuel, gostam do meu livro, sabe para quê? Para explicar para o juiz o que significa alguma coisa. Porque o juiz, o advogado, ele é leigo. Então, É, você colocar uma explicação muito complexa, vai ser mais complicado para ele entender. Então, por isso que muita gente gosta também dele. já que estão pedindo bastante aqui do livro,
Se tu puder me mandar depois uma foto bem bonitinha, que daí eu posto aqui para tirar dúvidas de todo Tá, mundo e já onde se encontra. Eu posto depois tá, que agora finaliza a nossa live ali no tá. History. Tem E, gente, no meu direct. Quem quiser também pode falar comigo no direct ou ir legal. pelo Mercado Livre, tá bom? Ah, legal. Daí a gente coloca ali, daí eles já vão facilzinho ali já. Mas, gente, tá no fim já, a conversa tava muito boa. Falta um Muito minuto, bom espero mesmo. que não caia ali nessa finaleira. Cai não, cai não. Mas eu queria agradecer muito, já que foi muito legal nosso papo. Vamos fazer outro, pelo jeito que a Também, galera Carol. estão querendo conversar um pouco mais. E, gente, esse é o intuito das lives do Perito de Sucesso. É auxiliar o perito a tirar suas Sim, dúvidas, a mostrar o caminho certo para seguir e mostrar que é possível ter uma carreira incrível nesse nicho se você realmente quer. E sim. por isso que eu estou convidando pessoas incríveis para falar sobre cada um, Obrigada. sobre o seu nicho e tirar todas essas dúvidas. Queria agradecer de novo todo mundo que está aqui, todo mundo que participou. Muito obrigada mesmo, gente. Obrigada, Carol, pelo convite. E depois eu queria pedir para você posso colocar no canal essa live? Claro, sim, Depois eu com vou colocar certeza. no Periciando. Kemilinha, que é a minha editora, já vai baixar essa live e já vai colocar no canal, tá bom? Não, Valeu, Carol. Valeu perfeito. a todos. Muito obrigada pela participação de todos. E espero sucesso para vocês também, sucesso para nós. E tudo de bom. Bom começo de semana aí. Amanhã já segunda, pra gente começar trabalhando pesado aí, conseguindo auxiliar o juízo, conseguindo auxiliar a justiça. Então é E isso, Carol. animados com Muito todas obrigada. essas dicas novas também, Sim, para quem sim, tinha. também foco total. É isso aí. Valeu, Tchau, Carol. tchau, então. Tchau, Obrigada. beijo.